Esse vídeo que você vai assistir é uma ilustração de como irá acontecer o arrebatamento dos que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, o apóstolo Paulo escreveu assim: Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, para que vocês não fiquem tristes, igual às pessoas que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que morreram obedecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Nós falamos isto pela palavra do Senhor Jesus que, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que já morreram, porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não serão condenados por Jesus Cristo, sempre estarão com Jesus Cristo. Vamos ler agora com o que vai acontecer com todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, o apóstolo João escreveu assim: Eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e os livros foram abertos, e se abriu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse será o julgamento final da humanidade sem Deus, que se recusam a abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar o carnaval, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, desprezam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O final do julgamento que Jesus Cristo vai fazer será a condenação dos que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Jesus vai jogar a todos no lago de fogo e enxofre, que será para sempre, porque não vai existir mais morte. Esse será o triste fim para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Jesus disse assim: assim ele vai fazer. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus irão morar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 10. E o anjo me levou em espírito a um alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos ler também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 10 ao 18, e o anjo me disse: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais, e quem está sujo pelo pecado, suje-se ainda mais. É quem é justo, faça justiça ainda mais, e quem é santo, seja santificado ainda mais. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. O anjo disse para o apóstolo João que não vai entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Os cães que o anjo se referiu são os ímpios. Eles não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Também os feiticeiros não irão morar na cidade santa. Também os que se prostituem acham uma loucura ter que casar virgem, acham que prostituição é uma coisa normal, mas para Deus não é uma coisa normal. A condenação será o lago de fogo. O anjo também disse que os idólatras não irão morar na cidade santa. São os que creem em imagens de escultura, creem e adoram imagens de escultura. Elas são feitas de gesso, elas não andam, não veem, não ouvem, são feitas por mãos humanas. Elas não podem salvar ninguém da condenação eterna que irá acontecer. Também os que praticam a mentira, e amam a mentira, ficam vendo as novelas que só incentivam a prostituição, o adultério, a violência. A maioria estão brincando de religião, não querem aprender com o verdadeiro evangelho de Jesus. Aprenderam assim, acham que é assim mesmo. O inferno está cheio de religiosos. Eles não se importaram em conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Prezado ouvinte, vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida.